Uma mulher me escreveu dizendo que o marido foi viciado em pornografia por mais de 15 anos. Hoje, casados há 4, ela nota como o desejo dele simplesmente sumiu. Não sente mais vontade. Não sente mais tesão. Não sente mais nada. E sabe o que é pior? Isso está acontecendo com milhares de relacionamentos. A pornografia, que parece algo inofensivo, está reconfigurando o cérebro das pessoas em silêncio, e ninguém está falando sobre isso com seriedade. Segundo a neurociência e a psicologia comportamental, o problema não é moral, é biológico. E se você assiste pornografia todos os dias, o que vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga seu próprio prazer, seus hábitos, e talvez até sua vida amorosa. Ninguém fala isso com todas as letras, mas eu vou falar. Assistir pornografia todos os dias está reconfigurando seu cérebro. E não é papo moralista, nem discurso motivacional. É neurociência pura. Se você sente que perdeu o foco, que está sempre cansado, sem ânimo, sem motivação, ou até com desejo sexual mais fraco, pode ter certeza, não é só estresse. O que você assiste no silêncio do seu quarto, dia após dia, está moldando seus hábitos, seus relacionamentos e até sua capacidade de sentir prazer na vida real. A pornografia parece inofensiva. Tá ali, a um clique de distância, gratuita, disponível 24 horas, com mais variedade do que qualquer cérebro humano foi feito para lidar. Mas o que ela faz por trás das câmeras é assustador. Ela sequestra seu sistema de dopamina, dessensibiliza seu prazer natural, e ainda cria uma ilusão de controle enquanto te prende num ciclo silencioso de vício. E pior, ninguém percebe. A pessoa continua trabalhando, postando nas redes, saindo com os amigos, mas por dentro, o cérebro está colapsando em câmera lenta. Talvez você já tenha sentido isso. Começa com uma perda de interesse. As coisas que antes te empolgavam, estudar, conquistar alguém, crescer, viver, vão perdendo brilho. A motivação escorre pelos dedos. A vida fica morna. E tudo parece entediante, exceto uma coisa: o estímulo artificial. O vídeo novo. A cena diferente. O clique fácil. E é aí que o cérebro se acostuma com o atalho e desaprende a caminhar. A neuroplasticidade, que poderia ser sua maior aliada, se vira contra você quando alimentada do jeito errado. Mas a pergunta é: como você chegou até aqui? Como seu cérebro, essa máquina maravilhosa, foi condicionado a depender de estímulos exagerados e irreais para sentir algo? A resposta não é simples, mas é clara. Envolve dopamina, envolve psicologia comportamental, envolve a forma como você vem treinando seu sistema de prazer há anos. E por mais difícil que pareça sair disso, a ciência mostra que é possível. Existe um caminho, e você vai conhecer cada detalhe dele neste vídeo. A gente vai falar sobre o que realmente acontece dentro da sua cabeça quando você consome pornografia com frequência. Vamos entender o papel da dopamina, o mecanismo de tolerância, as conexões cerebrais que se fortalecem com o hábito e aquelas que vão se apagando. Vamos falar sobre como o vício se instala, como ele destrói silenciosamente o relacionamento e como você pode reconstruir tudo, passo a passo, usando o poder da neuroplasticidade. Sem fórmulas mágicas. Sem promessas vazias. Só verdade embasada. Se você acha que esse vídeo é só mais um, você está enganado. Aqui você vai entender o que ninguém te contou, nem na escola, nem no consultório, nem nas redes sociais. Esse conteúdo pode não ser confortável, mas pode ser o mais importante que você já assistiu sobre sua mente, seu corpo e sua capacidade de amar de verdade. E se fizer sentido para você, fica comigo até o final. Porque a transformação começa quando você entende o que está acontecendo e, principalmente, por que está acontecendo. Tópico 1. Ela disse que o desejo do marido desapareceu. Uma mulher me mandou uma mensagem com um desabafo que é mais comum do que você imagina. Meu marido foi viciado em pornografia por mais de 15 anos. Hoje estamos casados há 4 e eu percebo que o desejo sexual dele praticamente desapareceu. Esse tipo de relato escancara uma ferida silenciosa. Quando a gente fala sobre vício em pornografia, muitos ainda tratam como algo bobo, de homem, sem impacto real. Mas quando entra no casamento e começa a sabotar a intimidade, tudo muda. E não é só o corpo que muda, é o cérebro inteiro que se adapta a uma nova lógica de prazer. Uma lógica distorcida, condicionada por estímulos que não fazem parte da vida real. Essa mulher, como tantas outras, não está reclamando por ciúmes ou insegurança. Ela está sentindo a ausência de conexão. O toque sumiu. O olhar perdeu intensidade. O beijo virou protocolo.
O afeto ficou raso. Quando o desejo sexual se esvazia assim, a gente precisa olhar mais fundo, e a resposta quase sempre está no cérebro. Sim, o estudo da neurociência mostra que o sistema de recompensa cerebral é treinado a responder ao que é repetido. E se o estímulo mais intenso da vida íntima de alguém vem da tela e não do toque, o corpo aprende isso. O relacionamento real vira plano de fundo, e o mundo virtual vira protagonista. Essa mudança não acontece de uma hora para outra. É como goteira que vai corroendo o teto aos poucos. O vício em pornografia age assim. Começa como um hábito inocente, se transforma em rotina escondida, e quando percebe, já criou um abismo emocional entre o casal. O problema é que esse abismo não é visível. O casal ainda dorme na mesma cama, ainda posta fotos juntos, ainda sorri nos almoços de domingo. Mas por dentro, tá tudo gelado. A psicologia comportamental explica isso como uma desconexão afetiva causada por uma mudança nos circuitos de motivação e apego do cérebro. O parceiro não é mais excitante, não porque ele mudou, mas porque o cérebro foi reeducado. E o mais curioso é que, mesmo percebendo essa queda, muitos homens não fazem a ligação entre o que consomem online e o que perdem na vida real. Acham que estão apenas aliviando o estresse, que é melhor do que trair. Só que o que eles não sabem é que estão enfraquecendo os próprios caminhos neuronais ligados ao amor, à presença, ao toque, ao prazer compartilhado. Estão, sem querer, sabotando o próprio casamento. É como treinar o cérebro para se excitar sozinho, e depois reclamar que a intimidade a dois parece sem graça. Mas não é o outro que perdeu a graça. É o cérebro que perdeu a capacidade de responder com prazer ao que é real. Agora imagina o que é para essa mulher conviver com isso todos os dias. Sentir que o companheiro já não a deseja como antes, mesmo se esforçando, mesmo se cuidando. É uma dor silenciosa, mas profunda. E quando ela descobre que não é culpa dela, mas sim de um processo químico e comportamental no cérebro do parceiro, tudo muda. Dá raiva, dá tristeza, mas também pode abrir espaço para compreensão. O relacionamento pode até estar em crise, mas o estudo da neuroplasticidade mostra que existe saída. E essa saída começa por entender o que realmente está acontecendo por trás do desejo que desapareceu. E é exatamente por isso que precisamos ir além da superfície e mergulhar no que a neurociência tem revelado. Não basta dizer pornografia faz mal. A gente precisa explicar o porquê, o como, o que isso causa no cérebro e na vida afetiva. Porque só com esse entendimento é que alguém vai olhar para o próprio hábito e pensar: caramba, será que é isso que está acontecendo comigo também? E a resposta pode ser mais complexa do que parece. Nos próximos minutos, você vai entender o que realmente acontece dentro da sua cabeça quando você consome esse tipo de estímulo todos os dias. Tópico 2. Pornografia prejudica o cérebro e pode destruir relacionamentos. Pouca gente tem coragem de dizer isso de forma direta, mas é a verdade nua e crua. Pornografia prejudica o cérebro. E se você está em um relacionamento, o impacto vai muito além do individual. Ele atinge quem está do seu lado também. Não importa se é assistida só de vez em quando, se é para relaxar ou se virou parte da rotina. A repetição constante desses estímulos visuais, altamente artificiais, afeta regiões profundas do cérebro, como o núcleo accumbens e o sistema límbico. São áreas ligadas à motivação, ao desejo sexual, ao prazer e à tomada de decisão. Quando o cérebro começa a depender de conteúdos pornográficos para se estimular, ele cria um novo padrão de resposta. E esse padrão é mais intenso, mais exagerado, mais imediatista do que qualquer relação real pode oferecer. A vida a dois, por mais apaixonante que seja, não tem cortes de câmera, não tem trilha sonora sensual, não tem edição de corpos. E o cérebro, que já foi exposto a milhares de cenas irreais, começa a achar que o sexo real é sem graça. O estudo da psicologia comportamental mostra que essa comparação inconsciente é o que mina o entusiasmo em muitos casais. Essa é uma das razões pelas quais tantos casais, mesmo se amando, sentem que a chama se apagou. Não é falta de amor. É disfunção neuroquímica. O cérebro está literalmente moldado por estímulos artificiais. Isso afeta a forma como a pessoa se comporta, se conecta, se entrega. E, pior ainda, pode levar à frustração com o parceiro, como se o problema fosse ele, quando na verdade o que está distorcido é a régua que mede o prazer. Um homem pode ter a parceira mais amorosa do mundo e ainda assim sentir que falta algo. E esse algo muitas vezes é um cérebro desregulado por estímulos extremos. Em paralelo, a pornografia tem o poder de enfraquecer pilares essenciais da intimidade: o olhar, o toque, a presença.
Tudo isso vai ficando insosso para o cérebro que foi treinado na base do estímulo agressivo e exagerado. É como se o sistema de recompensa só se ligasse com explosão e desprezasse o fogo brando do afeto cotidiano. E se isso não for reconhecido a tempo, o relacionamento entra em colapso silencioso. Ninguém entende exatamente o que está acontecendo, só sente que se afastou, que perdeu o calor, que o desejo sexual evaporou. E a partir daí, muitas pessoas começam a racionalizar. Dizem que é o estresse do trabalho, que a rotina está pesada, que o amor esfriou com o tempo. Mas na verdade, o cérebro está condicionado a uma fonte de prazer que exclui o outro. Isso é devastador para quem está do outro lado da relação. A pessoa se sente rejeitada, indesejada, insegura, sem saber que o problema real está no sistema de dopamina do parceiro. E não adianta só conversar ou fazer terapia de casal sem tratar a raiz do problema, o vício em estímulo artificial. Portanto, antes de procurar respostas fora, é necessário olhar para dentro. Pro seu histórico, para os seus hábitos, para os estímulos que você vem oferecendo ao seu próprio cérebro todos os dias. A boa notícia é que existe explicação, existe base científica, existe solução. Mas antes de pensar em mudar, é preciso entender exatamente o que acontece nas engrenagens internas do cérebro. E para isso, a gente precisa falar sobre dopamina, o neurotransmissor que pode ser seu maior aliado ou seu pior sabotador. Tópico 3. A dopamina e o caos neuroquímico. A dopamina é como um maestro invisível que rege sua motivação, sua atenção, seu desejo sexual e até mesmo sua capacidade de tomar decisões. É ela que faz você levantar da cama com energia, que te empolga com um novo projeto, que acende o fogo do flerte e da conquista. Mas quando esse maestro começa a reger uma orquestra viciada em estímulos extremos, o resultado é uma cacofonia química. O cérebro entra em colapso funcional sem que você perceba. E a pornografia é um dos gatilhos mais potentes dessa confusão silenciosa. Toda vez que alguém consome pornografia, há uma liberação intensa de dopamina. É como se o cérebro dissesse: "Uau, isso é incrível, faça de novo." Só que diferente de um beijo, de um carinho ou até de uma conversa íntima, a pornografia oferece estímulos sempre mais altos, mais variados, mais intensos e sem esforço algum. Esse acesso ilimitado reconfigura o sistema dopaminérgico. Com o tempo, a mesma cena já não basta. A pessoa precisa de mais. E mais. E mais. E o problema é que a dopamina não vem sozinha. Serotonina, noradrenalina e até endorfina entram no pacote. Só que o cérebro, apesar de fascinante, não é bobo. Ele percebe esse bombardeio constante como algo anormal. E, como forma de defesa, começa a se ajustar. Entra aí a desregulação neuroquímica. Os receptores de dopamina começam a se tornar menos sensíveis. Isso significa que, com o tempo, o que antes dava prazer agora dá tédio. Aquilo que empolgava vira rotina. E o que era suficiente agora parece pouco. O sistema de recompensa, que antes respondia a estímulos simples e naturais, passa a exigir pirotecnia. Para quem vive isso, a consequência é clara: as coisas perdem a graça. A comida já não é tão gostosa, o sexo real já não excita como antes, as pequenas conquistas do dia a dia parecem vazias. E essa apatia pode evoluir para quadros de ansiedade, irritabilidade, insônia, depressão e, claro, a temida queda de desejo sexual. Tudo isso sem que a pessoa perceba que está acontecendo por dentro. Parece que o mundo ficou cinza. Mas, na realidade, é o cérebro que foi dessensibilizado por tanto estímulo exagerado. E é aí que entra o papel da neurociência: mostrar que não é frescura, não é falta de amor próprio, não é preguiça. É química cerebral em desequilíbrio. E como qualquer outro sistema do corpo, isso pode, e deve, ser tratado com seriedade. Porque se a pessoa não entende o papel da dopamina, ela vai continuar achando que o problema está fora. Que precisa de um novo vídeo, uma nova fantasia, um novo estímulo. Mas não precisa. Precisa entender que o que está desregulado é o que deveria ser natural. Por isso, antes de culpar o parceiro, a rotina, o casamento ou a vida, é importante enxergar essa engrenagem oculta que comanda tantas decisões. E o cérebro, inteligente como é, não fica parado diante desse excesso. Ele se defende. Ele tenta frear o sistema. E é sobre esse mecanismo de defesa silencioso, mas poderoso, que a gente vai falar agora. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim,
O YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Quando o cérebro se defende do excesso. O cérebro é uma máquina brilhante. E quando ele percebe que está recebendo estímulos fora do normal, ele não cruza os braços. Pelo contrário, ele se adapta, se protege, se defende. E no caso da pornografia, essa defesa acontece de forma silenciosa, mas devastadora. Depois de tantas descargas de dopamina provocadas por vídeos, sons, fantasias, o cérebro entende que está sendo invadido por um fluxo anormal. E para manter o equilíbrio interno, ele ativa o mecanismo de proteção, o fechamento dos receptores. Funciona mais ou menos assim. Imagine que o cérebro é uma casa. Os receptores de dopamina são as portas por onde o prazer entra. Se começa a entrar dopamina demais, o dono da casa pensa: opa, tá exagerado. E começa a fechar essas portas para proteger os cômodos internos. Esse processo é chamado de downregulation, uma redução da sensibilidade dos receptores. O problema é que, com menos portas abertas, a dopamina circula, mas não encontra onde atuar. O resultado? O prazer diminui. O entusiasmo some. O mundo perde cor. E não é só a pornografia que sofre esse efeito. Tudo que antes dava prazer, como o toque da parceira, o cheiro dela, o calor de um abraço, agora parece comum demais. Sem sal. O que mudou? A pessoa? O relacionamento? Não. O que mudou foi o sistema que filtra os estímulos e ativa os circuitos do prazer. É por isso que tantos casais dizem: a gente se ama, mas parece que algo se perdeu. E esse algo está dentro do cérebro, escondido nos receptores que agora estão parcialmente desligados por excesso de uso. Esse fenômeno também é descrito na psicologia comportamental como uma forma de adaptação mal adaptativa. Ou seja, o cérebro tenta proteger, mas acaba prejudicando. Ele faz isso com base no padrão que você repete. E se o padrão é vício em masturbação e pornografia, ele entende que essa é a prioridade. E o resto, inclusive o relacionamento real, vira plano B. É como se o cérebro passasse a viver só de cenas e sons pré-fabricados, e rejeitasse qualquer coisa que não atinja esse nível de intensidade. Mas o mais cruel é que a pessoa afetada muitas vezes não percebe isso acontecendo. Ela só sente que está menos animada, menos motivada, menos conectada. Começa a culpar o trabalho, o cansaço, a rotina. Mas por trás disso tudo, está um sistema de recompensa que foi recalibrado para funcionar apenas sob pressão extrema. O sexo real perde brilho. O afeto real perde força. E tudo começa a parecer morno demais. Quando, na verdade, o que está morno é o cérebro, que fechou as portas para tentar sobreviver ao excesso. Esse bloqueio químico, por mais silencioso que seja, pode ser sentido no corpo inteiro: dores de cabeça, espasmos musculares, irritabilidade, cansaço sem motivo, insônia. Tudo isso pode ser sintoma de um sistema exausto. E a tendência, sem entender o que está por trás, é buscar ainda mais pornografia para reacender a chama. Mas quanto mais você força, mais o cérebro se fecha. E esse ciclo leva ao colapso, que se parece muito com o efeito de drogas. Aliás, essa comparação não é exagero. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Tópico 5. Como a pornografia age como uma droga. Pode parecer exagero, mas os estudos mais recentes em neurociência mostram que a resposta do cérebro à pornografia é comparável à resposta causada por drogas pesadas, como cocaína. Isso mesmo. A descarga de dopamina provocada por certos vídeos pode alcançar níveis tão altos que os circuitos cerebrais responsáveis pelo prazer, motivação e desejo ficam completamente sobrecarregados. E como já vimos, o cérebro não gosta de exagero, ele reage. Mas o mais preocupante é que, ao reagir, ele também se transforma. E essas transformações afetam tudo: comportamento, relacionamentos, saúde física e emocional. A psicologia comportamental classifica o vício em pornografia como um vício comportamental, com sintomas semelhantes aos de dependência química. O cérebro passa a precisar daquele estímulo para funcionar bem. E quando não tem acesso a ele, surgem os sinais clássicos de abstinência: irritabilidade sem motivo, ansiedade constante, espasmos musculares, dificuldade para dormir, sensação de vazio e o mais delicado de todos, a queda do desejo sexual. Sim, o mesmo estímulo que um dia gerava excitação, agora causa apatia. O corpo quer, mas o cérebro não responde mais.
Essa é a hora em que muitos homens entram em crise. Sentem que perderam a virilidade, que não sentem mais vontade, que o corpo não responde como antes. E em vez de olharem para o que vem acontecendo com seus hábitos e estímulos cerebrais, eles tentam compensar com mais pornografia, mais masturbação, mais fantasia. Mas isso só piora o quadro. O cérebro, já dessensibilizado, exige estímulos cada vez mais extremos, e isso leva a um consumo mais compulsivo, mais arriscado, mais destrutivo. Um ciclo que não acaba bem. É como tentar matar a sede bebendo água do mar. Quanto mais você bebe, mais desidratado fica. E com o cérebro é igual. A dopamina que deveria gerar energia, motivação e conexão, começa a falhar. Os neurônios, exaustos, já não respondem como antes. E aí vem a frustração, o medo, a vergonha. E por trás disso tudo, um relacionamento que vai se fragilizando, uma parceira que não entende o que está acontecendo, uma intimidade que vai se apagando dia após dia. Tudo por causa de um vício invisível, mas devastador. O mais irônico é que, mesmo com todos esses sintomas, muitos ainda acreditam que a pornografia é inofensiva, que é normal, que todo mundo faz. Mas a ciência já deixou bem claro, o cérebro não distingue muito bem entre uma droga química e um estímulo comportamental repetido. Se causa liberação anormal de neurotransmissores, ativa os mesmos caminhos da dependência. E se causa dependência, vai cobrar um preço, no corpo, na mente e nos vínculos mais importantes da vida. Agora, para quem não é da área da saúde ou da neurociência, tudo isso pode parecer técnico demais. Difícil de visualizar. Por isso, vou te explicar esse mecanismo com uma metáfora bem simples. Uma analogia que qualquer pessoa, até uma criança, consegue entender. Porque às vezes, para enxergar o que acontece por dentro, a gente precisa usar imagens do dia a dia. Tópico 6. O redutor de fluxo no cano. Uma metáfora para o cérebro. Imagina que seu cérebro é como um cano que leva água até uma torneira. Essa água é a dopamina, o combustível do prazer, da motivação, do desejo. Num sistema saudável, essa água flui em boa quantidade, nem de mais, nem de menos. Quando você vê alguém que ama, sente orgulho de algo que fez ou recebe um carinho inesperado, pinga ali um jato de dopamina. A sensação é boa, equilibrada, prazerosa. Agora, imagine que alguém começa a injetar uma pressão absurda nesse cano. Em vez de uma ducha equilibrada, vira um estouro, um esguicho desenfreado. Isso é o que a pornografia faz. Para não explodir o sistema, o cérebro instala um redutor de fluxo. Um bloqueador. Ele vai lá e diminui a sensibilidade dos receptores, como se apertasse a válvula do cano. O objetivo é evitar o desperdício, conter o exagero, proteger a estrutura. Só que esse redutor não faz distinção entre o excesso e o necessário. Ele fecha geral. Resultado: até o que deveria ser bom, como um abraço, um beijo, um toque real, vira um fiozinho de água que mal molha. Ou seja, o que antes gerava prazer agora parece morno, sem graça. Não porque perdeu valor, mas porque o fluxo foi controlado. Essa metáfora é perfeita para entender por que tanta gente sente que nada mais tem graça. Não é que o mundo ficou chato. Não é que o relacionamento esfriou. É o cano que está bloqueado. É o cérebro tentando se proteger, mas ao mesmo tempo cortando o acesso a experiências legítimas de prazer. É o típico tiro no pé neuroquímico. E quanto mais você tenta resolver isso aumentando a pressão, ou seja, consumindo mais pornografia, buscando cenas mais extremas, mais o redutor se fecha. Mais os receptores se apagam. Mais o cérebro se blinda. Agora, pensa comigo. Se você fosse o encanador dessa casa e notasse que a água está fraca, o que faria? Provavelmente procuraria onde está o bloqueio. Talvez limpasse os filtros, deixasse o sistema descansar, tirasse o excesso de pressão. Com o cérebro, a lógica é parecida. Só que ninguém ensina isso na escola. E por isso, tantos continuam forçando o sistema, achando que o problema é externo, quando o cano entupido está dentro da cabeça. E essa falta de informação tem custado caro a muitos relacionamentos. Um exemplo prático. Muitos homens dizem que não conseguem mais ter desejo sexual com a parceira. Que só funcionam com estímulo visual, com vídeo, com algo explícito. Acham que o problema é do corpo, mas é o cérebro que está com a válvula fechada. E nesse cenário, não adianta mais força, nem mais estímulo. É preciso pausa. É preciso reaprender. Dar espaço para o sistema voltar a funcionar. Porque sim, ele pode voltar. E tudo começa quando a gente entende o que está travando o fluxo de dopamina.
E esse reaprender é a chave. Porque o cérebro é uma máquina de aprendizado constante. Ele se adapta. Ele molda caminhos. Ele responde ao que é repetido. E se ele aprendeu a funcionar com excesso de estímulo, ele também pode ser ensinado a funcionar bem, sem ele. É aqui que entra um conceito poderoso, capaz de virar esse jogo, e que poucas pessoas conhecem de verdade: a neuroplasticidade. Tópico 7. Como o cérebro aprende a depender da pornografia. Uma das descobertas mais fascinantes da neurociência é a neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se moldar, de criar novos caminhos, de aprender e reaprender com base nos estímulos que recebe. Só que o cérebro é um aluno dedicado e sem senso crítico. Ele aprende aquilo que você repete. Se você repete leitura, ele aprende a gostar de ler. Se você repete reclamação, ele aprende a reclamar. E se você repete pornografia e masturbação, adivinha? Ele aprende que esse é o seu modo preferido de prazer. Ele automatiza. Ele ajusta o sistema inteiro para isso. É como ensinar um cachorro a sentar. Basta repetir, recompensar e reforçar. Com o cérebro, o processo é parecido, só que em vez de petiscos, ele trabalha com dopamina. E quanto mais você associa esse neurotransmissor a um tipo específico de estímulo, pornografia, por exemplo, mais o cérebro se organiza em torno disso. Ele começa a priorizar aquele caminho. Faz novas conexões. Fortalece rotas neurais específicas. É como se criasse uma trilha preferencial. Para sentir prazer, siga por aqui. E o aqui, nesse caso, é o pornô. Com o tempo, esse aprendizado vira dependência. O cérebro começa a funcionar bem apenas com esse tipo de estímulo. O resto parece fraco. As opções reais, como carinho, conversa íntima, sexo com afeto, não conseguem competir com a intensidade da fantasia virtual. E isso afeta não só o desejo sexual, mas também a motivação em outras áreas da vida. O sistema de recompensa começa a priorizar o prazer imediato e fácil, deixando de lado aquilo que exige esforço, construção, vínculo. Ou seja, a pornografia passa a ditar o que vale a pena. É por isso que muitos homens dizem que não conseguem mais se concentrar, que perderam tesão pela vida, que vivem procrastinando. Parece coincidência. Não é. Quando o cérebro aprende a buscar prazer fácil, ele desaprende a construir prazer real. A neuroplasticidade que te condicionou ao estímulo artificial é a mesma que vai te fazer procrastinar no trabalho, evitar conversas profundas, buscar distrações constantes. O problema é um só: o sistema está treinado para fugir do real e correr para o fantasioso. E quanto mais cedo esse treinamento começa, como em muitos adolescentes de hoje, mais profunda é a reprogramação. O cérebro, ainda em formação, absorve esses padrões com força total. Ele cresce acreditando que prazer igual tela, estímulo visual extremo, ausência de vínculo. E isso molda toda a forma de se relacionar, de sentir, de amar. No fundo, é como se estivéssemos criando gerações inteiras com um modelo emocional e afetivo que despreza o toque, o olhar, a vulnerabilidade, tudo que torna o amor real. Mas aqui vai o alívio. Da mesma forma que o cérebro aprendeu esse padrão, ele pode aprender outro. Ele pode desaprender, reconstruir, criar novas rotas. E isso não é utopia, é ciência. A neuroplasticidade funciona nos dois sentidos. Só que precisa de tempo, de esforço, de repetição. E essa reconstrução, embora lenta, é totalmente possível, mesmo depois de anos ou até décadas de vício. E é sobre isso que vamos falar a seguir. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Neuroplasticidade. O caminho da recuperação. A mesma força que fez o cérebro se moldar ao vício pode ser usada para libertá-lo. Isso se chama neuroplasticidade, e é um presente da biologia para quem quer recomeçar. Mesmo que alguém tenha passado 5, 10, 15 anos consumindo pornografia todos os dias, o cérebro ainda tem capacidade de criar novas conexões. É como um músculo que atrofiou, mas ainda está ali, esperando ser reativado. Só que, como em qualquer reabilitação, o processo exige paciência, disciplina e persistência. Não acontece da noite pro dia, mas acontece. Na prática,
Isso significa, cada vez que você diz não ao estímulo que te viciou, você diz sim a uma nova rota neural. O cérebro registra esse comportamento. Ele anota: opa, hoje ele não buscou pornografia quando ficou entediado. E se isso se repete, o sistema começa a mudar. É como apagar uma trilha no mato e abrir outra. No início, a trilha nova é torta, difícil, cheia de mato alto. Mas com o tempo, e com repetição, ela se firma. E a antiga, que era profunda e bem marcada, começa a sumir. A neurociência mostra que é exatamente assim que os caminhos sinápticos se reestruturam. Um ponto essencial aqui é entender que o desconforto no início faz parte. Não é sinal de fraqueza, é sinal de mudança. O corpo sente abstinência. O cérebro cobra o velho padrão. E aí vem a ansiedade, a irritabilidade, a insônia, a inquietação. Mas tudo isso são sintomas de que o sistema está tentando se reorganizar. É o redutor de fluxo sendo desmontado, devagarinho. O prazer natural começa a voltar, primeiro tímido, depois mais constante. O desejo sexual real reaparece. A sensibilidade retorna. Mas exige constância. E para acelerar esse processo, existem estratégias práticas. Caminhadas ao ar livre, por exemplo, estimulam dopamina natural e regulam os níveis de estresse. Práticas como meditação, banhos frios, exercícios físicos e até a leitura de bons livros, como O Poder do Hábito, 12 Regras para a Vida, ou Mais Esperto que o Diabo, ajudam o cérebro a buscar prazer fora da tela. E, principalmente, cultivar relacionamentos reais, com presença, conversa, afeto, é um antídoto poderoso contra a lógica do estímulo artificial. Agora, é importante ajustar a expectativa. A recuperação não é linear. Tem dias bons, dias péssimos, dias neutros. E tá tudo bem. O importante é manter o compromisso com a mudança. A neuroplasticidade não é um botão que liga e desliga. Ela é um processo. E como todo processo, precisa de direção, energia e tempo. Muitos desistem porque esperam resultados rápidos demais. Mas quem insiste colhe frutos. E esses frutos são profundos: reconexão emocional, prazer verdadeiro, motivação genuína, coisas que o pornô jamais poderá oferecer. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a se perguntar: tá, mas o que eu faço agora? Como eu coloco tudo isso em prática? A resposta está justamente em parar de lutar sozinho e começar a mudar o terreno onde o cérebro vive. E isso começa por pequenas, mas poderosas decisões, como o que você vai fazer nas próximas 24 horas. E para te ajudar nisso, no próximo tópico, eu vou te mostrar um caminho claro, direto e aplicável para começar essa reconstrução de forma real. Tópico 9. Primeiros passos para sair do vício e reconstruir o vínculo. Mudar não exige um salto gigante. Exige um primeiro passo. E quando o assunto é vício em pornografia, esse passo é simples, mas poderoso: abstenção total. Isso mesmo, parar completamente. Nada de reduzir aos poucos, nem só vídeos leves. O cérebro precisa de um tempo limpo, sem estímulo artificial, para recalibrar os sistemas de prazer e desejo sexual. É como se você precisasse desligar a música alta por um tempo, para conseguir ouvir os sons sutis da realidade de novo. E sim, no início é difícil. Mas é exatamente esse esforço que começa a reeducar o sistema. Durante esse período, é fundamental ocupar o espaço deixado pelo hábito antigo. E isso não é só uma dica de produtividade, é neurociência aplicada. O cérebro precisa de novas fontes de dopamina saudáveis: exercício físico, sol pela manhã, leitura, música, conversas profundas, aprender algo novo. Um exemplo prático: muitos relatam que praticar esportes ao ar livre, como corrida leve ou natação, ajuda não só a reduzir a ansiedade como também a restaurar a autoestima, que costuma ficar abalada depois de anos de compulsão. Outro pilar essencial nessa reconstrução é o relacionamento. Especialmente para quem já está em um casamento ou namoro, é hora de cultivar o afeto não erótico. Abraçar sem segundas intenções. Conversar sem distração. Ouvir de verdade. A pornografia distorce a lógica da intimidade. Faz parecer que tudo tem que ser performático, intenso, explícito. Mas a reconexão começa no simples. No toque despretensioso. No elogio sincero. Na presença real. Esses momentos reensinam o cérebro a valorizar o que é humano, não o que é roteirizado por câmeras. E, claro, não dá para ignorar a importância da paciência. O parceiro ou parceira pode não entender tudo logo de cara. Pode duvidar. Pode se magoar.
Mas é nesse processo de vulnerabilidade e comprometimento que o vínculo se fortalece. Abrir o jogo com maturidade, reconhecer a batalha interna, assumir responsabilidade, tudo isso constrói confiança. E a confiança é o terreno onde o desejo volta a florescer. Não dá para pular essa etapa. O amor real precisa de segurança. E a segurança começa na honestidade emocional. Para ajudar ainda mais nesse processo, é válido buscar apoio, seja com terapia, grupos de apoio, livros, ou até mesmo conteúdos educativos que abordem o tema com profundidade e respeito. Quanto mais você se cerca de referências saudáveis, mais o cérebro absorve um novo padrão. Lembre-se, o sistema aprende com o que vê e repete. E quanto mais você repete atitudes que fortalecem o amor, mais o prazer verdadeiro volta. E sim, ele volta. Com mais força, mais conexão e muito mais verdade do que qualquer fantasia da internet. E talvez, ao ouvir tudo isso, você esteja se perguntando: mas será que realmente é possível restaurar tudo isso, mesmo depois de tantos anos de vício? A resposta está no próximo passo. Porque há algo que a ciência prova, e a vida confirma: o cérebro é maleável. E o tempo, quando bem usado, é um curador poderoso. Tópico 10. O tempo é o aliado da cura. Existe uma verdade que incomoda muita gente: a cura não vem de um dia para o outro. Especialmente quando o vício se instalou ao longo de anos. Mas a boa notícia é que, assim como o cérebro foi programado por estímulos artificiais, ele também pode ser reprogramado com tempo, consistência e direção. E o tempo, nesse caso, é mais do que uma espera passiva, ele é um ingrediente ativo de reconstrução. Quando o cérebro deixa de receber dopamina em excesso, ele não se quebra, ele se recupera. Lentamente, mas com firmeza. Ele volta a sentir prazer pelo toque, pelo vínculo, pelo afeto. Muita gente sente medo dessa pausa. Temem nunca mais sentir desejo sexual, acham que algo quebrou por dentro. Mas o livro Your Brain on Porn, de Gary Wilson, mostra exatamente o contrário. Ele apresenta dados, relatos e pesquisas de neurocientistas que provam que, após um período de abstinência, os receptores começam a se reabrir. A dopamina volta a agir de forma equilibrada. O sistema de recompensa se normaliza. E o mais importante, a resposta ao prazer real, aquele que vem da intimidade verdadeira, volta com força surpreendente. Gary Wilson explica algo essencial. O que parece um problema sem saída é, na verdade, o reflexo de um cérebro dessensibilizado, não destruído. O sistema não morreu. Ele apenas está entorpecido, esperando o momento certo para despertar. E esse momento começa quando você se compromete com a reconstrução. Com paciência. Com novos hábitos. Com afeto. Com decisões diárias. A recuperação não vem como um clarão repentino. Ela vem em ondas. Primeiro sutis, depois mais consistentes. E com o tempo, transformadoras. É como se o cérebro precisasse reaprender a ver beleza naquilo que sempre esteve ali, no toque da parceira, na cumplicidade do olhar, na conexão que não exige performance. E isso não se reconstrói em um fim de semana, mas se reconstrói. E o curioso é que, quanto mais você dá tempo ao cérebro, mais ele te devolve capacidade de amar, sentir, se conectar. O que parecia perdido volta a florescer, não por mágica, mas por neuroplasticidade aplicada com intencionalidade. A biologia não te abandonou. Ela só precisa de espaço. O mais importante é lembrar que cada dia conta. Cada escolha. Cada repetição. Cada pequeno avanço. Mesmo que imperceptível, o tempo está trabalhando a seu favor. O que você precisa fazer é continuar. Confiar no processo. Manter o foco. Não porque vai ser fácil, mas porque vai valer a pena. O relacionamento que parecia perdido pode renascer. O prazer que parecia extinto pode voltar com mais verdade do que antes. Mas tudo começa com uma decisão: respeitar o tempo da cura. E agora que você entende como o cérebro reage, como o vício se instala e como ele pode ser superado, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber é bom. Mas aplicar é o que muda tudo. E é justamente para isso que criamos esse conteúdo. Para te dar clareza, sim, mas também para te dar direção. Agora que você entendeu tudo que a neurociência já descobriu sobre os efeitos da pornografia no cérebro, fica claro que o problema nunca foi só falta de vontade ou preguiça. O que acontece ali dentro é químico, é comportamental, é estrutural. O excesso de estímulo, o colapso da dopamina, o fechamento dos receptores, a perda gradual do desejo sexual real,
Tudo isso forma um ciclo invisível que pode destruir relacionamentos e comprometer sua motivação em várias áreas da vida. Mas o mais importante, isso tem reversão. A ciência mostrou que, mesmo após anos de vício, o cérebro pode se regenerar. Os caminhos se abrem de novo. O prazer reaparece. A conexão volta. E o que parecia perdido pode ser reconstruído. Mas isso exige decisão. Exige pausa. Exige ação. Exige um compromisso com você mesmo. E se você quer um apoio prático e profundo nessa jornada, o e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente vai te ajudar a usar a neuroplasticidade de forma estratégica para mudar de verdade. Mais informações no comentário fixado. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like, porque isso mostra que mais pessoas precisam ter esse tipo de conversa. Se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos assim, sérios, científicos, humanos. Aqui a gente fala de vício, mas também fala de transformação. A gente fala de dor, mas também mostra a cura. E tudo começa com conhecimento, mas só continua com atitude. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda, então eu vou dizer agora: você não está quebrado. Você só foi mal condicionado. E o bom de algo que foi aprendido é que pode ser desaprendido. Não se compare com quem nunca caiu, se inspire em quem decidiu levantar. Se o seu cérebro te colocou num buraco, ele também pode te tirar de lá. E se tem uma coisa que eu sei com certeza, é que quem tem clareza sobre o que acontece dentro de si, tem o poder de mudar o rumo da própria história. E se esse vídeo foi um divisor de águas para você, o próximo vai ser um complemento essencial. Então assiste agora como a pornografia afeta seu cérebro. Lá, a gente aprofunda ainda mais os impactos cerebrais desse hábito, com mais detalhes científicos e práticos para você realmente entender o que está em jogo. Se esse vídeo te abriu os olhos, o próximo vai abrir as portas da mudança.